E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chega de falar do ciclo de refrigeração ideal. A vida real é muito mais cruel do que isso. A vida não é a porra do teu todinho gelado, não, moleque. Então, saia do mundinho da fantasia e venha conhecer os ciclos reais de refrigeração. Meu nome é Fábio Falavena e você está no Sala de Máquinas. No vídeo que falamos sobre o ciclo de refrigeração por compressão de vapor e o gráfico de pressão e entalpia, se você não viu, dê uma olhada aqui nos cards que você vai entender muito melhor o que vamos falar aqui hoje. Nós já introduzimos alguns conceitos que nos levam para o ciclo real de refrigeração, como o superaquecimento, o subresfriamento e a eficiência isentrópica. Isso já são grandes passos em direção ao ciclo real de refrigeração, mas ainda temos muito para ver pela frente, como por exemplo a perda de carga nos equipamentos e tubulações, que nada mais é do que a perda de pressão do fluido devido ao atrito ao circular pelo sistema. No sistema, você tem a perda de carga localizada, que é em válvulas e equipamentos, e a perda de carga distribuída, que é a em tubulações. Se quando você estiver vendo esse vídeo eu já tiver feito o vídeo sobre dimensionamento de tubulações, eu vou colocar aqui no card. Lá eu vou explicar muito melhor como se faz o cálculo da perda de carga distribuída. Vamos ver como representamos a perda de carga e como ela afeta o nosso sistema no gráfico de pressão e entalpia. Aqui temos o ciclo básico de refrigeração, sem considerar nenhum parâmetro que nos leva para o ciclo real. Nem perda de carga, nem superaquecimento, nem subresfriamento e eficiência isentrópica igual a 1. A perda de carga do lado de alta do sistema, que vai desde a descarga do compressor, passando pelo condensador até a entrada do dispositivo de expansão, acarreta em um aumento de pressão na descarga do compressor. Notem que eu não falei em um aumento de pressão na condensação, mas sim na descarga do compressor, bem naquele ponto que sai da câmara de compressão. Representamos no gráfico de pressão e entalpia essa perda de carga desta forma. O ciclo continua a compressão seguindo aqui as curvas isoentrópicas, mas em vez de parar a compressão na temperatura e pressão equivalente à condensação, você segue a compressão além dela e faz que a descarga seja um ponto de pressão mais alto. E daí representamos uma perda de carga reta, sem ganho ou perda de entalpia, até a pressão de condensação. Já a perda de carga do lado de baixa do sistema, que vai da saída do dispositivo de expansão, passando pelo evaporador até a entrada da sucção do compressor, acarreta em você ter que baixar o set point do seu compressor para manter a pressão que você deseja lá dentro do evaporador. E é assim que representamos a queda de pressão do lado de baixa no gráfico. Notem que mantemos na representação a temperatura e pressão constante dentro do evaporador. E assim que o fluido chega na linha de saturação ao sair do evaporador, representamos a queda de pressão seguindo as linhas de entalpia constante. Então, o seu compressor começará o processo de compressão a uma pressão bem mais baixa que a pressão dentro do evaporador. Notem que o trabalho do compressor, quando temos uma grande perda de carga na sucção e na descarga, é bem maior do que quando não consideramos essas perdas de carga. Ele vem deste ponto, que é uma pressão mais baixa do que a dentro do evaporador, até este ponto, que é uma pressão mais alta do que a que teremos dentro do condensador. E quando não representamos as perdas de carga, a compressão parte do vapor saturado até a pressão de condensação. Lógico que essa perda de carga sempre vai existir. Por mínimo que ela seja, ela vai existir. O que nós temos que fazer é dimensionar as válvulas e tubulações de forma correta para minimizar essas perdas de carga. A perda de carga no lado de baixa pressão do sistema é muito mais prejudicial do que a perda de carga no lado de alta. Vamos ver o porquê. Aqui temos um exemplo de um sistema que tem a temperatura de condensação a mais 35, o que é equivalente a 12,49 bar a temperatura de condensação.
Se nós tivermos uma perda de carga de 1 bar no lado de alta do sistema, desde a descarga do compressor até a entrada do dispositivo de expansão, a descarga do compressor terá que ser 13,49 bar, o equivalente a mais 37,52 graus Celsius, para mantermos a temperatura de condensação em mais 35. Já no lado de baixa, vamos colocar no exemplo que temos uma temperatura de evaporação de menos 10, o que é muito comum em sistemas de refrigeração industrial. Essa temperatura de evaporação a menos 10 equivale a uma pressão de evaporação de 1,89 bar. Vamos dizer que também temos 1 bar de perda de carga desde a saída do evaporador até a entrada da sucção do compressor. Isso nos levaria a ter que manter a sucção do nosso compressor em 0,89 bar, equivalente a menos 20 graus Celsius, para mantermos a pressão de evaporação lá no nosso evaporador a menos 10. Então, notem, na descarga, uma perda de carga de 1 bar elevou a descarga de 35 graus Celsius para 37,5. Já uma perda de carga no lado de baixa teve que fazer o nosso compressor, em vez de trabalhar a menos 10 na sucção, trabalhar a menos 20 para manter menos 10 lá no nosso evaporador. E quanto mais baixa é a nossa temperatura de evaporação, mais sensível o sistema é a essas perdas de carga. Por isso que a tubulação de regimes de sucção de menos 30 a menos 35 são muito maiores para a mesma carga térmica ou, às vezes, até cargas térmicas menores. Para você que trabalha em indústria, que possui um túnel TRV, você que não conhece o que é um túnel TRV, aqui vou deixar uma foto para você ter uma ideia do que ele é, e se pergunta muitas vezes, por que colocar um separador, ou às vezes até o compressor lá do lado do túnel, em vez de colocar na sala de máquinas já existente? Essa questão da perda de carga é o motivo. Se no menos 10 já temos essa grande diferença com a perda de 1 bar, imaginem túneis TRVs que trabalham com menos 40, menos 45. Agora vamos juntar tudo. Todos os fatores que nos levam do ciclo ideal para o ciclo real de refrigeração. No lado direito da tela, vou manter aqui o ciclo e vou modificando ele assim que formos acrescentando parâmetros, nos levando mais para o lado do ciclo real. E ao lado direito, vamos manter uma tabela onde vamos comparar o COP do sistema real com o sistema ideal e a temperatura de descarga do sistema real com a temperatura de descarga de um ciclo ideal. Vamos começar? Primeiro, vou acrescentar uma perda de carga no lado de alta do sistema, da descarga do compressor até a entrada do condensador. Vamos estipular uma perda de carga de 1 bar. Vejam como já modificou o nosso COP do ciclo real. O ciclo ideal, sem a consideração dessa perda de carga na descarga, ele continua 4,87 o COP, a uma temperatura de evaporação de menos 10 e condensação de mais 35. Já no ciclo real, o COP caiu para 4,62, o que equivale em torno de 5% de queda do COP. Isso quer dizer que gastaremos 5% mais de energia no sistema com a queda de pressão na descarga do que um sistema sem a queda de pressão na descarga. E a temperatura de descarga também foi modificada, passou para 106 graus Celsius devido à queda de pressão no lado de alta. Aqui no gráfico está em vermelho o ciclo real e em verde ficou por baixo aqui o ciclo ideal. Agora vamos colocar a mesma perda de carga de 1 bar no lado de baixo do sistema, desde a saída do evaporador até a entrada da sucção do nosso compressor. Notem que o nosso COP agora despencou. Ele saiu de 4,62 para 3,48. É uma queda de quase 25% em relação ao que tínhamos antes. E também a nossa temperatura de descarga passou de 106 para 136 graus Celsius. Vejam que aqui no gráfico, mesmo 1 bar de perda de carga, no lado de baixa é bem maior na representação do gráfico do que no lado de alta. Isso nos mostra graficamente aquilo que eu falei antes, que a perda de carga no lado de baixa
é muito mais prejudicial do que a perda de carga no lado de alta. Agora, vamos acrescentar mais um parâmetro, o superaquecimento. Acrescentei aqui um superaquecimento de 10 graus. É normal no superaquecimento utilizarmos a escala de Kelvin, que é uma escala absoluta de medição de temperatura. Então, acrescentando os 10 Kelvin no superaquecimento, o nosso copo caiu de 3,48 para 3,40. É uma queda de em torno de 2%. Mas olhem a nossa temperatura de descarga. Passou de 136 para 152 graus Celsius. E a representação aqui no gráfico foi descolando o nosso ponto de saída do evaporador da linha de saturação e trazendo ele para o lado de vapor superaquecido. Agora, vamos acrescentar o subresfriamento. Acrescentei um subresfriamento de 5 Kelvin. Vejam que ele praticamente compensou a nossa queda no COP devido ao superaquecimento. Nós voltamos para um COP de 3,47 com o subresfriamento, o que tínhamos 3,40 sem o subresfriamento. Por último, vou modificar a eficiência isoentrópica do nosso compressor. Como eu falei no vídeo anterior, não existe compressor que gera uma eficiência isoentrópica igual a 1. Isso é um mundo utópico. Então, vou acrescentar a eficiência isentrópica de 0,8, que é muito comum nos compressores que vemos no mercado. Vejam que, novamente, o nosso COP despencou para 2,78. É uma queda de quase 20% em relação ao que tínhamos, considerando a eficiência isentrópica igual a 1. E a nossa temperatura de descarga também subiu muito, foi para 184 graus Celsius. E vejam aqui no gráfico o que representou, com a eficiência isentrópica igual a 1 e agora com a eficiência isentrópica igual a 0,8. A inclinação da nossa curva de compressão veio mais à direita e a nossa temperatura de descarga se elevou mais. Então, aqui em vermelho já temos um ciclo que podemos considerar real e em verde o ciclo ideal. Vemos na nossa tabela a diferença do COP do ciclo ideal sem considerar nenhum parâmetro de perda de carga, superaquecimento, subresfriamento e a eficiência isentrópica igual a 1, que eu já disse não existe, o COP de 4,87. E no ciclo real, já considerando todos os parâmetros, o COP caiu para 2,78. É uma queda de 43% no COP, o que vai nos levar a gastar cerca de 75% mais de energia do que gastaríamos no ciclo ideal, que não existe. A nossa temperatura de descarga também passou de 100 graus Celsius no ciclo ideal para 184 no ciclo real. Mas como eu falei para vocês, esses parâmetros vão existir, a gente não tem como fugir deles, mas a gente pode trabalhar no nosso projeto para minimizar os que nos prejudicam mais, que são a perda de carga na sucção e a eficiência isentrópica dos compressores. A perda de carga na sucção, nós trabalhamos para diminuir ela dimensionando corretamente as tubulações e válvulas que teremos na sucção no nosso sistema. Já a eficiência dos compressores, nós trabalhamos selecionando o melhor compressor, o que vai nos dar o melhor COP no sistema. Por último, deixa eu apresentar para vocês mais um conceito: a diferença entre o superaquecimento útil e o superaquecimento adicional. O superaquecimento útil é o que acontece dentro do nosso evaporador. Ele é chamado de útil porque ele é útil para remover parte da carga térmica que necessitamos do nosso ambiente ou produto. Já o superaquecimento adicional, ele acontece depois que o fluido saiu do nosso evaporador, entre o evaporador e a sucção do nosso compressor. Ele pode acontecer na tubulação, porque por mais que seja bem dimensionado o nosso isolamento térmico, ele não é perfeito. Então sempre haverá ganho de calor na tubulação de sucção. Ou ele pode ser gerado propositalmente, com a adição no sistema de um equipamento que eu vou apresentar para vocês agora, o subresfriador. O subresfriador, ele pega o fluido que sai do evaporador e vai à sucção do nosso compressor, desvia ele e passa por um trocador de calor. E com que o fluido da sucção troca calor? Com o fluido que sai do condensador
condensador na fase líquida e também passa pelo outro lado do trocador, antes de entrar no dispositivo de expansão. Com isso, esse subresfriador superaquece o fluido que sai do evaporador e vai à sucção do compressor e potencializa o subresfriamento do nosso líquido que irá expandir no dispositivo de expansão. Então, esse subresfriamento potencializado aumenta o COP do nosso sistema? Não, ele não aumenta. Porque lembra que eu falei para vocês que o subresfriamento ele compensa o superaquecimento. Então aqui quando você tem uma troca de energia que é igual do lado do subresfriamento e o lado do superaquecimento, ele praticamente mantém o COP igual. Ele só é um meio de segurança para evitar líquido na sucção do seu compressor, aproveitando para subresfriar o líquido que irá ao dispositivo de expansão. É assim que representamos o superaquecimento adicional no gráfico de pressão e entalpia. Aqui temos um sistema real com só o superaquecimento útil. Vejam que a sucção do compressor começa após a representação da queda de pressão na sucção. Quando temos esse subresfriador, nós temos um superaquecimento adicional. Aqui, representando que a saída do evaporador é no vapor saturado. Então, você tem a queda de pressão na sucção e um superaquecimento após a saída do evaporador. E vejam que o subresfriamento foi potencializado, chegando a temperaturas aonde não conseguiríamos só com a troca do ar ou água à temperatura ambiente. Mas como eu disse, isso não nos ajuda muito em melhorar o COP do nosso sistema. É mais uma questão do aproveitamento do superaquecimento que é necessário por questões de segurança para subresfriar o líquido que vai evaporar. Bom, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida ou sugestão para próximos temas, deixe aí nos comentários. Se tiver várias dúvidas, eu faço um vídeo só com respostas. Ou se tiver várias dúvidas sobre o mesmo tema, eu faço um vídeo específico para esse tema. Para não perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado, até a próxima e te vejo na sala de máquinas.